chegando quase na frente do edifício Sana, o Nédio Marquesi sai de lá, ele estava sentado com os amigos dentro do bar, sai e vem em nossa direção. Se o meu pai saiu para um lado em direção ao Hugo Peretti e o Pedro Laude do lado direito, onde naquela época era a empresa do SEC, a Casa Comercial de José SEC. O Pedro se enveredou para lá e eu disse, agora vai dar pau, eu vou apanhar ou vou me defender, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não vou sair daqui nem vou fugir. E o Nédio chegou para mim e disse, Nico, eu vim aqui te convidar para tomar um cafezinho comigo. Eu quero ter a honra de pagar. Num segundo, não mais do que um segundo, menos do que um segundo, todo o ódio desapareceu e nós nos tornamos grandes amigos de lá para frente. Eu acho que a política é um aprendizado, saber lidar com pessoas diferentes, de diversas religiões, diversas culturas. Eu recebi telefonema dizendo a cidade está sendo dividida ao meio. Quem estava no governo sempre tinha vantagem. A indústria tinha apenas o Fontana, Rosuel e o Poste. Apresentei um outro projeto declarando São Pedro padroeiro de Encantado da cidade e do município. É um orgulho poder participar do projeto Memória Viva da Câmara de Vereadores de Encantado. Região bem sucedida, a nossa Volta Taquari. Bom, meu nome é Omar Ferri. Eu nasci aqui em Encantado no dia 30 de abril de 1933. Eu conto hoje com 86 anos e 3 meses de idade. Fiquei residindo em Encantado por 5 anos. Depois o meu pai foi nomeado escrivão distrital de Ilópolis e eu vivi com ele em Ilópolis pelo prazo de 20 anos. Depois se aposentou, veio para Encantado. Eu já tinha me estabelecido aqui em Encantado com escritório de advocacia, que eu me formei advogado em 1957 na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Me estabeleci com escritório aqui, iniciei o exercício da atividade de advogado, depois me elegi vereador. No último ano que eu me elegi vereador no exercício de 1959 a 1963. No ano de 1963 eu fui convidado para ser, no governo de João Goulart, procurador da Fundação Brasil Central em Brasília. Eu fiquei em Brasília por algum período de tempo, fui expurgado da função pública por ordem do Comando Militar de Brasília. A minha portaria foi assinada pelo senhor Bolivar Oscar Mascarenhas, que era general e foi interventor da Fundação Brasil Central. Por isso que eu, de Brasília, retornei para Porto Alegre, onde comecei a advogar em Porto Alegre, transferi o meu escritório de advocacia de Encantado para Porto Alegre e praticamente até hoje ainda advogo algumas causas em algumas cidades do Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre. E me elegi vereador e fui por 4 anos vereador aqui em Porto Alegre. Fui por 4 anos também vereador em Porto Alegre, aqui pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Lá me elegi pelo Partido Socialista Brasileiro, depois eu fui expulso do PSB, porque não quis votar uma lei que fecharia o comércio nos sábados e domingos, a lei do sábado inglês, sem me darem direito de defesa. Me expulsaram do PSB, eu aceitei a expulsão como uma honra, recorri ao Diretório Nacional, anularam a minha expulsão e determinaram que eu fosse citado para normalmente eu me defender, como acontece em todos os inquéritos, em todos os procedimentos
de alguém que sofre um impeachment ou alguma expulsão de um partido. Mas como eu fui absolvido praticamente, eu mandei um ofício para o PSB dizendo: ninguém me expulsa de partido nenhum, quem sai sou eu. Aí eu pedi minha desfiliação do PSB. Uns 6 ou 7 meses depois, eu assinei ficha no PDT com a presença de Leonel Brizola, que abonou a minha ficha de filiação, e até o presente momento ainda pertenço ao PDT, embora eu não esteja, digamos assim, exercitando atividade profissional no partido, mesmo porque eu discordo totalmente da posição do PDT nesses últimos governos do PT, principalmente no último governo do Lula e nos 2 governos finais da presidenta, ela diz presidenta Dilma Rousseff. Então, mais ou menos essa é a história da minha vida. Cumpri o meu mandato em Porto Alegre e passei para o escritório, estou advogando até hoje, e é um grande prazer para mim voltar para Encantado. Fazia tempo que eu não vinha aqui. Eu me criei aqui, eu tenho laços sentimentais, eu adoro essa cidade. Foi aqui que eu me criei, que eu me reconheci como homem, que eu lutei aquele ideal de reconstrução, de salvação nacional. Talvez tudo em vão, quem sabe só o futuro vai responder esta indagação. Naquela época, Encantado tinha eleitores, uns 5 ou 6 mil eleitores. Parece que eram 8 mil eleitores, mas votaram 5 ou 6 mil naquela eleição. Nas 5 primeiras urnas eu já estava eleito vereador. Eu fui o vereador naquela época mais votado. Eu fiz 804 votos. Eu fiz mais de 15% a 20% do eleitorado do município. Quer dizer, para mim foi muito, até não foi muita honra, foi glorioso ter esta votação. Agora, eu não quero criticar a situação brasileira de hoje. Não me interessa criticar como um cidadão se elege deputado federal, ou muitas vezes senador, ou vereador nas grandes cidades, ou deputado estaduais nos estados do Brasil. Mas eu vou fazer uma declaração que muito me honra se eu disser para todos aqueles que vão ler ou ouvir esta minha declaração nos dias do futuro, se eu disser, por exemplo, que não gastei um tostão para me eleger vereador. Vejam bem, um tostão era o termo que a gente usava em épocas antigas, porque eu só imprimi aquelas chapinhas, aquelas cédulas, cédulas, né? Cédulas eleitorais, e distribuí em Encantado. Foi o único gasto meu, era a impressão de cédulas eleitorais. Para mim isto foi... Vereador ganhava? Os vereadores, todos os vereadores com 2 exceções. Todos os vereadores ganhavam um salário mínimo, menos 2 vereadores. Eu e o senhor Arminho Mioto, que era o presidente da Câmara, eu era secretário. Eu fazia todo o serviço de secretaria, recebia os projetos de lei do prefeito, colocava em votação, alguém dava parecer, com todas as formalidades que existem, na minha opinião, hoje em dia ainda. E depois se devolvia o projeto de lei aprovado ou não, mas eu fazia todo esse serviço. Uns 2 anos depois, o Arminho Mioto, que foi vice-prefeito daqui também, foi prefeito de Antagorda, ele chegou e disse para mim: todo mundo me conhece, todo mundo me chama de Nico. Eu gosto muito de ouvir quando me chamam de Nico, porque em Porto Alegre me chamam mais de Ferri e pouca gente me chama de Omar. Mas o velho Mioto, velho em termos, para nós, 40, 50 anos na época, o cidadão já era velho. Ele disse: olha aqui, Nico, nós dirigimos a Câmara, estamos fazendo todo o serviço correspondente à burocracia interna da Câmara. Vamos fazer o seguinte:
Os vereadores do interior recebem um salário porque eles vêm para cá todos os meses a uma ou no máximo 2 sessões, é à noite, eles dormem em hotéis aqui, nós temos que pagar esse deslocamento e a despesa deles. Então vamos fazer, já que a gente está trabalhando aqui na Câmara e resolve todos os problemas, vamos nos atribuir também um salário, um salário mínimo por mês, né? Um vencimento de um salário mínimo por mês. E foi aí que eu passei a receber, e a primeira coisa que eu fiz com o salário mínimo que eu recebia, eu fui na casa do Severino Preto, que era uma casa de comércio do lado da prefeitura, e comprei para minha mulher uma máquina de costura pagando em prestações. E as prestações eu pagava com o dinheiro que eu recebia da Câmara de Vereadores, que a gente recebia não na Câmara, a gente recebia na boca do cofre, lá embaixo, no andar de baixo, pago sempre pelo senhor José, era José Chanan, né? Pai do Bilaco, é isso aí. Os vereadores daquela época eram de Encantado, eu, o Nédio Marquesi, o Abraim Abreu, do 1º distrito, o Guerino Sangali, daqui da cidade a Flausina Brum, de Antagorda, Arminho Mioto, de Relvado, Ângelo Santin, e o espanhol, que eu não me lembro, Romano Espanhol, e de Putinga, o Hermindo Roveda. Esses eram os vereadores com assento na Câmara naquela época. O primeiro suplente nosso era Valdir Martins, que depois assumiu e foi vereador aqui em Encantado também. Bastante debate e muito desentendimento e muita briga. A gente punha o coração e todo o nosso sentimento, o nosso entusiasmo, nós nos enfrentávamos. E eu a digo até com certa dignidade, porque nenhum de nós era desonesto, nem eu, nem o Nédio Marquesi, diga-se bem da verdade. Foi o meu maior inimigo que eu já tive em toda a minha vida. Quando eu falo em ser inimigo com ódio cultivado pelos nossos corações, um ódio mortal, porque um não podia nem olhar para a cara do outro. E a cidade se dividiu em 2 partes. Uma parte o PTB com os líderes Jango, Getúlio, Brizola, Lavrati aqui em Encantado, e a outra parte com o Nédio Marquesi, com o Meneghetti, com o Perac, enfim, os líderes do PSD. A política era estabelecida nesses termos. Eu não sei se isso é medievalismo ou se isso é uma espécie de ideal brotado dos nossos corações, que a gente punha o sentimento para fora e se desfraldava a bandeira de um certo ideal. O Nédio Marquesi do ideal mais conservador e eu o ideal brizolista, digamos assim, com ideias mais avançadas que existiam naquela época. Agora, muita gente vai se perguntando, mas que ódio bobo! Como é que vocês resolveram conviver com este ódio? Tem uma explicação. Quando eu fui expurgado de Brasília, eu me estabeleci com escritório jurídico em Porto Alegre e vinha seguido para Encantado. Numa dessas ocasiões, possivelmente em setembro, outubro de 1964, não me lembro bem, mas foi por aí. Numa dessas ocasiões eu viajei de Porto Alegre para Encantado, meu pai ainda morava numa casa que existia onde hoje é a Caixa Econômica Federal, bem pertinho do hospital, na rua principal da cidade. Eu fui lá, me hospedei na casa do meu pai, eu sempre parava na casa dele. Nós tomamos café, raramente a gente jantava à noite, mas era um hábito que a gente saía para dar uma caminhada lá de casa até a praça, se voltava e depois toda a turma do PTB ia para o bar Marabá, naquela época de propriedade do senhor Mafeu Capitano. Lá era praticamente a sede social do PTB. Bem, então está dizendo, eu saí de casa com meu pai. Vim do hospital na direção do centro da cidade e até a praça. Quando nós chegamos na esquina onde era a antiga Volkswagen, nós encontramos o Dr. Pedro Laude, que tinha saído de casa e que também vinha dar uma caminhada
tomar um cafezinho no bar, passear pelo centro da cidade. Nos encontramos com o Pedro Laúde na esquina da delegacia de polícia e da Volkswagen. Então viemos caminhando em direção ao centro. Eu no centro, o Pedro Laúde do meu lado direito e meu pai do meu lado esquerdo. Quando nós chegávamos praticamente no cruzamento central e principal da cidade, onde do lado direito tinha o bar do Anselmo Ferri e do lado esquerdo o bar do Cardênio Ambrosi, quando eu estou chegando quase na frente do edifício Sana, o Nédio Marquesi sai de lá, ele estava sentado com os amigos dentro do bar, sai e vem em nossa direção. Se o meu pai saiu para um lado em direção ao Hugo Peretti, que tinha a lojinha de fotografia, e o Pedro Laúde do lado direito, onde naquela época era a empresa do Secchi, a Casa Comercial de José Secchi. O Pedro se enveredou para lá e eu disse, agora vai dar pau, eu vou apanhar ou vou me defender, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não vou sair daqui nem vou fugir. E o Nédio chegou para mim e disse, Nico, eu vim aqui te convidar para tomar um cafezinho comigo, eu quero ter a honra de pagar. Num segundo, não mais do que um segundo, menos do que um segundo, todo o ódio desapareceu e nós nos tornamos grandes amigos de lá para frente, até o dia que ele morreu, há uns 4, 5 anos atrás. Esse é um episódio que eu resolvi contar porque éramos vereadores e faz parte, acho eu, da memória e vida da Câmara de Vereadores de Encantado. Bem, eu devo destacar duas das principais conquistas do município de Encantado nas administrações de Ernesto Lavrati Neto e Francisco Borsato Filho. Com o Ernesto Lavrati Neto, nós conseguimos fazer a ligação da rede de energia elétrica de Encantado com uma subestação de Venâncio Aires. Encantado, naquela época, praticamente não tinha luz, ela apagava, as máquinas do Lambari se danificavam, se corria para Porto Alegre para arrumar uma e outra, e era um pandemônio todos os meses. Metade do mês tinha luz, metade do mês não tinha luz. Era o maior problema da época do município de Encantado. E o Lavrati conseguiu trazer esta rede de energia elétrica para Encantado e nos informou que em breve a rede seria ligada e nós resolveríamos, em caráter definitivo, o problema da energia elétrica para o nosso município. Então, numa reunião da turma do PTB, nós resolvemos, então, fazer um festejo quando a luz fosse ligada. E eu fiz uma arrecadação de dinheiro, um companheiro nosso foi até Bento Gonçalves, encheu a parte de trás, na carroceria metálica de uma caminhonete, fora o Chevrolet daquela época, encheu até em cima de foguete. E trouxe foguete, eu guardei os foguetes no meu escritório, para o dia que fosse ligada a luz, a gente fazer uma festividade, inclusive com estouro de foguetes. Mas acontece que, na mesma época, Leonel Brizola era candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul. E eu era brizolista até as maiores profundidades do meu ideal e do meu coração. Eu sempre fui brizolista, janguista, getulista, e tem explicação para eu ser. Eu acreditava neles e eles acreditavam também na evolução social brasileira, que era o que o Brasil precisava de grandes lideranças para evitar pelo menos a catástrofe que caiu sobre o Brasil nos dias de hoje. E o Brizola, sendo candidato a governador, eu resolvi fazer uma espécie de proselitismo político que eu inventei na hora. Na frente do meu escritório tinha um coqueiro. O Ferruccio Motim armou um dispositivo de eu pegar aquela fotografia do Brizola, botar numa das pontes do barbante
e puxar lá para cima, amarrar. Então ficava a fotografia do Brizola no centro da cidade, na frente do meu escritório, e pendurada no coqueiro que tinha lá. E eu ia todas as manhãs, às 9 horas, para o escritório e alçava a fotografia do Brizola dizendo: estou alçando a bandeira de lutas administrativas do Estado do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola para governador. E pegava aqueles foguetes todos, um número mais ou menos grande, e tinha foguetes de 3 ou 5 tiros e um foguete que era um canhonaço de forte. Então eu estourava os foguetes e começava pá, e de repente, pum! A cidade tremia. E foi se avolumando gente, das 9 horas da manhã, quando eu alçava, e às 6 horas da tarde, como eu puxava a fotografia do Brizola para baixo. E na frente do meu escritório, na esquina da fora, onde tinha um posto de gasolina e uma loja de produtos domésticos, rádios, geladeiras, fogões, etc. E nesta loja, quem dirigia a loja e o posto era o João Alberto Schaeffer, conhecido por Nene Schaeffer. Pois o Nene Schaeffer era peraquista e antibrizolista, tão anti como eu era a favor do Brizola. E o Nene já não aguentava mais. Um dia ele chegou, depois de uma semana desse esparramo todo, né, na cidade, a Elvira Sanabria, a Janela, a mulher do Avelino Seregato também, o Campos lá em cima, todo mundo apareciam, alguns olhavam de longe, era uma festividade estrambólica. E aí o Nene Schaeffer chegou e disse para o meu pai: seu Arnaldo, ou tu manda o Nico parar com isto, ou vai dar morte. Aí o meu pai chegou e disse: olha, para com isso, terminou, eu não quero encrenca mais, pode dar um conflito aí, vamos parar com isso. A pedido do meu pai, eu parei. Então esse foi um episódio que marcou muito a política daquela época, né? O Nene Schaeffer sempre foi um grande amigo meu, e o filho dele, o Carlos Alberto Schaeffer, é o melhor amigo que eu tenho aqui em Encantado desde 20 ou 30 anos atrás. Então, eu muito me orgulho de ter sido amigo do Nene. Éramos adversários políticos. Nos tornamos sempre grandes amigos, inclusive com o Cali. Então, eu acho que são coisas que acontecem, mas que eu acho que teriam um limite também. Quer dizer, nós não teríamos coragem, por causa da nossa formação humanística, de chegar a agressões ou a desenlaces fatais, como realmente isso não aconteceu. Mas, enfim, Encantado era dividido em 2 grupos políticos naquela época, de um lado os brizolistas, de outro lado meneghetists e peraquistas. Nós praticamente apenas éramos amigos formais com o outro lado. Nós frequentávamos o bar do Maffeo Capitani e eles frequentavam, o PSD frequentava o bar do Cardenho Ambrosi e nunca nos misturávamos. Então isso era Encantado naquela época. Eu até tenho saudade. O Cali me fez essa pergunta hoje, mas eu não participei. Eu morava em Brasília nesta época do grupo dos 11. Mas eu me lembro que um dos líderes, se não estou equivocado, era o Valdir Martins. É a noção que eu tenho. O vereador Valdir Martins foi um dos líderes do grupo dos 11. O que significava o grupo dos 11? O Brizola sabia, tinha conhecimento que estava havendo uma armação entre o Brasil e os Estados Unidos para darem um golpe no Jango, para derrubar o Jango. Tanto que aqui no Brasil, naquela época, era o embaixador Lincoln Gordon, tremendamente ligado à CIA, Central Intelligence Agency dos Estados Unidos, que era um órgão conspirador com penetração em todo o mundo para desequilibrar todos os países que não rezassem pela cartilha econômica em favor das multinacionais
e dos Estados Unidos. Então, esse golpe foi preparado pelo embaixador americano, pelo coronel mais golpista da história da humanidade, chamado Vernon Walters, americano, que se comunicavam com Orlando Geisel, com Ernesto Geisel, com o Rademacher, o Bezarria Mamed, o Cordeiro de Farias, enfim, todo esse grupo grande de militares com inclinação de derrubar o Jango e permitir a invasão das multinacionais no Brasil. Quer dizer, permitiu que os interesses americanos fossem bem recebidos pelo governo brasileiro, porque as rendas eram extraordinárias dessas multinacionais. Na própria carta do Getúlio, vocês vão verificar que muitas delas tinham lucro de 500% do capital aplicado aqui no Brasil. É a carta do Getúlio Vargas. Então, o que aconteceu com Getúlio Vargas? Quando ele assinou a lei de remessas de lucros, conhecida na época pela lei Malaya, porque o redator dela foi um brasileiro, que eu não me lembro o nome dele, que tinha feições orientais. Então a lei ficou apelidada de Lei Malaya. Era a lei que limitava a remessa, que dispunha sobre a remessa de lucros para o exterior, limitava, adotava medidas, artigos, etc., para evitar esse lucro excessivo que diminuía a capacidade econômica do Brasil, porque todo o lucro saía daqui. O Getúlio foi obrigado a se matar no fim, porque ele recebeu um intimato que eles iam derrubá-lo. E o Getúlio disse, não, eu não entrego o governo, eu só saio daqui morto, e saiu morto. E logo que o golpe contra o Getúlio foi vitorioso, eles extinguiram esta lei de remessa de lucros. Mas o Jango renovou esta lei. E também ela tinha o mesmo sentido de salvaguarda dos interesses econômicos brasileiros. Este foi o maior motivo, o principal motivo do golpe militar deflagrado em 1964, que terminou na derrubada do governo João Goulart. Diz, não, mas o Ferri está falando demais, não dizer, bobagem, no Brasil não foi assim, não foi assim, Foi assim em toda a América Latina. O americano tinha necessidade de derrubar o sistema democrático presidencial brasileiro e principalmente o seu personagem principal, que era o governo João Goulart e o Partido Trabalhista Brasileiro, que vinha crescendo enormemente a cada eleição deste país. Derrubaram o Jango aqui, porque taticamente o Brasil era o tabuleiro de xadrez e a pedra angular dos interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos, consideravam a América Latina uma espécie de quintal dos Estados Unidos. Derrubaram no Brasil? Bobagem do Ferri. Então vamos ver o que aconteceu. Em 1973 deram um golpe no Salvador Allende, eleito democraticamente presidente do Chile. Em 1973 derrubaram o presidente eleito da Bolívia, Juan José Torres, que depois foi assassinado pela CIA em Buenos Aires. Em 1976 derrubaram a Isabelita Perón na Argentina. Só não precisou. Aí no Uruguai o Bordaberry se deu um autogolpe para continuar sendo presidente da República. Só não precisou dar golpe no Paraguai, cujo general era o Alfredo Stroessner, que era americanófilo desde o início do governo dele. E isso foi o que aconteceu aqui nesses países da América Latina. Quer dizer, está provado o interesse que o americano teve em dar o golpe. Os militares de hoje dizem que não foi golpe, que esse presidente da República, Deus nos livre, ele disse que o Auro de Moura Andrade entregou o governo para os militares. Não é verdade. O golpe militar começou em Minas Gerais com o Mourão e com o Guedes. Não esse Mourão vice, que é excepcional. O Mourão golpista era o governador de Minas Gerais,
o Guedes e o Mourão, eles pegaram as unidades militares que eles controlavam em Belo Horizonte e marcharam contra o Rio de Janeiro. Aí, pelo Juiz de Fora, o Jango se deu conta, viajou do Rio, onde ele estava, para Brasília, de Brasília para Porto Alegre, mas não quis resistência para não correr um banho de sangue neste país. Esta foi uma grandeza do Jango. O nosso país foi dos poucos e únicos países onde esses movimentos sediciosos de revolução e contra-revolução, de golpe ou contra-golpe, aqui não correu sangue. Foi a grandeza do Jango. Mas, enfim, eles tomaram conta do país, foi realmente um golpe militar. Eu não tenho nada contra os militares de hoje, porque eu sei, tenho certeza absoluta que eles são legalistas. Mas naquela época houve realmente um golpe militar. Aí que eu não posso esclarecer, eu vou dizer para vocês por quê. Houve um baile em Ilópolis, e eu peguei uma carona do Mioto, fui para Antagorda e de lá eu fui para Ilópolis. Era um sábado à noite. Naquela noite ligaram a luz. Eu estava em Ilópolis. Eu sei que aqui deu uma farra total, as pessoas saíram na rua, largaram foguetes, todo mundo, o PTB, até PRP. Diz que o pai do Ampère Jordani, como era o nome dele, do Jordani? Carlos. Não, o Carlos Jordani. Saiu pela rua, estourava foguete, estava contentíssimo. Naquela época o PRP estava ligado ao PTB na eleição do Brizola e até na eleição do Lavrati aqui em Encantado. Quer dizer que eu não posso dizer, eu sei que deu uma festa grande aqui, depois a turma me falou, os meus companheiros me falaram que a festa da ligação da luz, da chegada na energia elétrica, foi sensacional. Mas eu não concluí aquilo que eu queria dizer antes. De um lado, o PTB resolveu, ou a administração Lavrati resolveu, o problema da energia elétrica. De outro lado, no tempo do Borsato, nós abrimos buracos em todas as cidades. O Caruso, que era o secretário de Obras Públicas, fez um reservatório nas terras do Anselmo Ferri, lá em cima, e nós também resolvemos o problema da água, do encanamento de água para as ruas e casas de Encantado. Na minha opinião, nós fomos felizes em dois grandes empreendimentos com soluções que diziam respeito a toda a sociedade encantadense: luz e água. Eu acho que era a suinocultura e a produção agrícola dos pequenos municípios e como é que a gente chama, da economia dos pequenos agricultores, né? Como? Agricultura familiar. Agricultura familiar. Então se produzia, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. O meu avô morava aí onde o Dino fez o memorial. Eu morava com ele, aí morei muito tempo com ele. Ele tinha uma roça, a roça começava detrás da igreja, com 80 metros de frente, que até o rio, 2 quilômetros de profundidade, era a roça do meu avô. Ele plantava tudo, ele plantava batata, ele plantava amendoim, ele plantava trigo, ele plantava milho, ele plantava o que naquela época a colônia encantadense plantava. Mas eu quero destacar só o seguinte: meu avô colheu numa ocasião 40 sacos de trigo. Esse trigo, o que acontecia? Levavam para um moinho, vendiam para um moinho, por exemplo, os 40 sacos. Em compensação, o moinho devolvia 2 sacos de farinha para o meu avô, que duravam todo ano. Hoje não se tem mais condições de plantar trigo, pelo menos em pequena propriedade, por causa da peste que impede um bom desenvolvimento do trigo. Naquela época existiam florestas por aqui, existiam, quer dizer, um conjunto de pássaros e de animais que comiam as pragas, né, das nossas culturas. Por exemplo, em Ilópolis, as ameixas e pêssegos que a gente comia não tinha nada de podridão nenhuma. Agora você não pode comer um pêssego de nenhum pé se não aplica inseticida para evitar a chegada de pequenos
moscas e não sei o quê, a mosca da fruta, por exemplo, né? Então, o município de Encantado tinha todas as condições de produzir milho, trigo, feijão, etc. Mas eu me lembro que em 1942 ou 43, o meu pai era escrivão de Ilópolis e ele foi visitado pelo senhor João Teobaldo Mech. E o Mech levava um saquinho com uma bolotinha branca, bonitinha, que o meu pai nunca tinha visto, nem eu. E ele disse: Ferri, isso se chama feijão soja, ou feijão soja, a gente dizia na época. Isto vai ser um produto que vai soerguer a economia do Brasil. Ele acertou em 1942 ou 43, porque o primeiro grão de soja que eu vi em toda a minha vida, aí se plantou soja. Mas a criação de porcos foi, na minha opinião, a grande alavanca do progresso do município de Encantado. Nós denominávamos naquela época de Encantado a capital do ouro branco. Por quê? Porque existia aqui o frigorífico Coste, a cooperativa já em 40 e poucos já existia também, o Fornari Buzetti em Antagorda e o Coste de Putinga, 4 grandes, a gente dizia na época grandes frigoríficos, e para a época eram mesmo. Então, produção de banha, de salame, de carne, etc. Criação de porcos, eu acho que aí estava o centro vital de expansão da economia do município de Encantado, e depois as lojas e as bodegas do interior, né? Aquelas bodegas grandes do interior que tinha de tudo. De um lado tinha uma casinha de material que eles chamavam secos e molhados. No outro lado tinha uma casa grande de madeira, onde tinha de tudo. Tinha fazenda, miudezas, linha, roupa, chinelo, sapato, panelas. Tinha um pouco de tudo, né? Isso também era muito significativo para a economia do município de Encantado. Eu amo essa cidade. Eu me sinto muito bem aqui. É aqui em Encantado que eu encontro meus verdadeiros amigos. Quando eu abraço eles, eu chego até a tremer de satisfação. Agora eu fui na casa do Dr. Pedro Silveira, tomei um cafezinho com ele. Rememoramos desde os tempos que aqui na frente da casa do Darcy Conceição, e depois ela foi comprada pelo Ivo Martini, tinha um campinho de futebol, isso faz 76 anos. E uma turminha nossa jogava futebol lá. Dentre eles, que eu me lembro, eu e o Pedrinho Silveira e outros que eu já... Tinha um Rissotti, um filho do Rissotti, um filho preto, aí da zona dessas lavouras próximas ao rio aí, mas eu não me lembro mais de ninguém. Mas foi aqui que eu me criei, foi aqui que eu conquistei amigos, foi aqui que eu lutei para o engrandecimento de Encantado, foi aqui que eu acho que cumpri meus deveres cívicos e funcionais para dar um pouquinho de mim em favor do desenvolvimento político, da burocracia interna, a Câmara. Eu fui secretário do Lavrati também. Eu me lembro que numa ocasião o Lavrati disse: Ferri, eu quero que nós estamos fazendo um movimento para mudar a raça dos porcos, é piau, que a gente dizia, o porco preto, aquele para banha, para nós fazer a colonada adquirir, e eu consigo isto, os porcos Duroc Jersey, que eram porcos de carne. Mas eu andei por todo esse município de Encantado distribuindo. Claro, a gente classificava os colonos, aqueles que queriam, eles pagavam, e a gente levava lá, eu era o condutor para distribuir essas raças de porcos para todo o interior do município. Então isso valorizou muito, eu acho, o meu trabalho. Eu fico muito contente com isso. Eu joguei futebol aqui, eu tive meus amigos aqui, a minha família toda é daqui, os meus amigos. Em Porto Alegre não tem isso que tem aqui. Nós saímos agora, vamos para um bar agora aqui em Encantado, nós vamos encontrar 3, 4 amigos, então lá a gente sempre tomava um aperitivo de meio-dia, um aperitivo de noite, se falava um pouquinho de tudo. Em Porto Alegre está fechado dentro
da tua casa, tu quase não sai mais, e apenas sai para jantar, e para sair para jantar, tu tem que cuidar se não tem um assaltante na frente da tua casa, tu tem que cuidar se o guarda da tua casa está lá de olho vivo, tu tem medo de sair onde não dá para caminhar mais, nem na minha região, que eu moro na Tristeza lá, eu não caminho mais depois das 8, 9 horas nas ruas lá Nós estamos presos dentro de nossas casas, nós perdemos aquele contato com os amigos, como a gente tinha, pelo menos eu tinha, Encantado no tempo do bar do Aludino, do bar do Maffeo Capitani, do bar do central do bar do Anselmo Ferri, que antes foi do Gildo e do Ricieri Sana, aquela convivência com os amigos, de chegar, eu entrava na casa de comércio do Reinaldo Bertossi, ele me apelidou de Paulista. Ô, Paulista, como é que tu vai? Tudo bem, como é que está a tua casa? Ou na casa do velho Laúde, do velho Laúde, e do Seque, o meu pai era até parente do Nós Seque, do pai do Nós Seque. Então a gente passava pela rua, falava, cumprimentava. Bertoldo Dever, encontrei ele 1000 vezes, Guerino Sangalli, Teve Brum, Leonel Sangalli, Hélio Sangalli, aquela turminha, Valdir Martins, o Marque, o Mauro Filtro, eram meus amigos daqui, o Mário Padeiro, grande atochador, inventador de histórias, o Vivaldino Bertossi também. A gente se divertia nos bares, imitando uma montoeira de gente, principalmente o velho Teobaldo Mecha.